Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre simulações. Vamos simular dado jogo 10.000 vezes. E porquê é que fazemos este tipo de simulações, não é? Porque, se vocês pensarem bem, tudo o que são tipo variáveis, e às vezes, e nós utilizamos, por exemplo, muito valores médios, não é? Qualquer média tem uma variância associada, não é? E a ideia é mesmo essa. Quando fazemos simulações, nós estamos a tentar realmente ter em conta a variação dessa variável. Normalmente aqui também utilizamos muito um valor absoluto, não é? Ou seja, é a média e utilizamos esse valor. Mas é importante, e isto é uma ferramenta muito poderosa, fazer simulações, e vocês vão ver que isto pode ser aplicável depois a N coisas. Eu vou-vos mostrar o procedimento normal e espero que vos seja útil, não é? E que percebam a importância de fazer este tipo de simulações. Vamos começar. Bem, primeiro que tudo precisamos de dados. Eu fui buscar a Football Data. Vejam o que é que eu fiz, web scraping. Se são novos no canal, vejam web scraping, mas basicamente fui buscar o link onde estão estes dados e depois passei para o Excel. Tenho aqui as odds, tenho os remates, tenho os gols, tenho os remates, enfim, tenho tudo, até tenho o árbitro se for preciso, enfim. Mas vá, hoje vou-me concentrar nos golos, não é? E vejam, o que eu vou fazer, eu vou tentar utilizar a distribuição normal e vou fazer aqui para fazer as minhas simulações, tá bom? Mas da literatura vocês já sabem que os golos normalmente são aproximados pela distribuição Poisson e já vão ver que a distribuição normal realmente há ali partes que não faz sentido se calhar, mas este mesmo procedimento depois podem utilizar para N coisas. Se virem uma variável em que normalmente resolvem uma média e que tem variância associada, podem tentar aproximar a uma distribuição normal. Sei lá, pontos num jogo de NBA, por exemplo, que normalmente aquilo vai 100, 100 e tal, etc. Podem utilizar. Até no ténis se calhar também dá, não é? Mais coisas. Tudo o que seja simulações, todas as variáveis que vocês tiverem uma média e um desvio padrão associado, pode ser interessante fazerem simulações, tá bom? Vamos lá começar então. Eu vou fazer um estudo primeiro, achei interessante, das variáveis. Eu hoje vai ser mais descritivo, não vai ser tão prático, mas eu explico-vos como é que fiz as coisas, tá bom? Que para o vídeo não ficar muito longo. As variáveis, então eu vou fazer uma análise descritiva destas variáveis. Isto é muito fácil. Eu vou selecionar estas duas variáveis, depois vou aqui à Data Analysis e tenho aqui estatísticas descritivas. Faço OK, ele depois abre-me um menuzinho, eu digo o input, que neste caso vai ser este, digo que os nomes estão na primeira linha e tenho que o Summary Statistics, que é num novo separador, e depois faço OK, ele faz-me o cálculo. Eu já fiz esse cálculo, tá? Vai dar isto, é este quadro que vai dar aqui. O que é que me interessa hoje? Hoje interessa-me então a média e o desvio padrão, tá bom? E logo aqui é engraçado porque os golos da equipa da casa e os golos da equipa visitante, vejam, na Liga Inglesa, são estes valores aqui. As equipas da casa têm uma média de golos marcados inferior às equipas visitantes, não é? 1,35 para 1,37, mas também as equipas da casa, além de marcarem um bocadinho menos, os jogos têm mais variância, ou seja, pode dar jogos em que, por exemplo, poderão ter mais golos, não é? Mas também pode dar jogos em que têm menos golos, porque esta variância é muito mais elevada. Ao contrário das equipas visitantes, ou seja, se eu tivesse que apostar, vamos supor, em golos das equipas da casa ou das equipas visitantes, eu diria que era mais provável nesta fase apostar em golos das equipas visitantes, né? Aliás, para quem não se lembra, aqui eu pus aqui um gráfico da distribuição normal, esta curvazinha. Se eu tiver uma média e um desvio padrão, tenho 68% dos valores, mais ou menos. Se tiver uma média e mais 2 desvios, já tenho 95%. Se tiver 3 desvios, já tenho 99% dos dados, não é? Isto é muito utilizado na indústria. Aliás, vocês às vezes também veem muito aquelas coisas que fiz uma sondagem no intervalo de confiança de 95%, etc, etc. Pronto, a ideia é mais ou menos a mesma. Eu tenho aqui uma confiança onde mais ou menos os resultados vão parar. Agora, porque é que eu disse que isto para os golos realmente não faz muito sentido, né? Se eu fizer a distribuição de golos, realmente a estatística, vocês podem aplicar isto às cegas, né? Mas depois se pensarem
não pode ser uma distribuição normal porque não há golos negativos, não é? Ou seja, esta curva de distribuição normal só seria válida a partir quase do zero, não é? E para a frente não faz sentido ter golos negativos. Mas agora abstraem-se um pouco desse conceito, não é? Eu construí então aqui este gráficozinho. O que é que eu fiz primeiro? Fui ver os limites máximos, ou seja, eu queria até 95%, só para depois construir o eixo do X, e depois calculei a distribuição normal com a fórmula, não é? Ou seja, dando o valor, este menos 2,82, como eu tenho a média, que é esta, e o desvio padrão, depois faço a parte acumulada, ponho falso, e ele diz-me então, pronto, realmente onde é que está. Vai-me dando pontinhos que é para construir estas curvas. E vejam, podem às vezes olhar para os valores, não é perceptível, mas se olharem para os gráficos, vejam que a curva cor de laranja, não é? Que é a curva dos visitantes, realmente é mais achatadinha e mais esticadinha, não é? Vejam que a curva aqui está dentro da curva azul, aqui é a mesma coisa, e vai um bocadinho mais alto porque a média deles é um bocadinho superior. Já a curva azul é mais achatada, não é? Quase não se vê a diferença, mas estão a ver, realmente é mais fácil se calhar apostar nos gols das equipas visitantes do que das equipas da casa. Mas não se esqueçam deste pormenor, não é? Que realmente não há gols negativos, mas o importante é que percebam o conceito da simulação que vamos fazer. Mas se pensarem, vamos nos abstrair que só começa a contar do zero, também lembram-se que os gols são aproximados de uma distribuição de poação, não é? E a curva normalmente é algo também muito parecido com isto, que é, ela sobe, vai até aquela média histórica de 2, tal, não é? Os gols de um jogo de futebol, e depois começa a descer. Ou seja, era como se a curva fosse algo assim deste género, não é? Também é só da parte positiva, mas enfim, achei interessante só para revermos estes conceitos da estatística e construir a curva rapidamente, só para vocês verem como é que ficava. Mas vejam realmente a variância associada, e vejam, a variância é tão grande, não é? Que fica difícil prever às vezes golos para jogos de futebol, não é? Veja, se a média das equipas de casa é 1,35, mas a variância é superior à média, vejam, isto pode dar então desde 0 até 3 golos, quase que fica complicado. Não é fácil às vezes de realmente prever golos num jogo de futebol. Mas neste caso, tendo estes dois valores, podemos então fazer uma simulação, e é isso que eu fiz. Vamos agora aqui, vou-vos explicar como é que eu fiz isto tudo. Primeiro, fiz uma lista das equipas, não é? Porque é que eu fiz esta lista? Para criar uma caixinha. Estas caixinhas também eu já vos expliquei como é que se faz. Data Validation, quero uma lista, vejam, e esta lista são estes jogos, são estas equipas que estão aqui, e aparece aqui a caixinha, que é fácil. A média de golos a favor, basicamente vou procurar nos dados dos golos das equipas de casa, se for o nome da equipa, fazer a média. É isso que eu fiz aqui. Vejam, average, vai procurar a coluna da equipa da casa, se for igual ao nome da equipa da caixinha, ele faz a média. Pronto, é fácil. Média dos golos a favor contra, isto aqui é muito fácil de calcular. E depois fiz aqui algo que acho que ainda não tinha feito aqui no canal, golos ajustados. O que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, se eu tenho uma equipa que tem uma média de golos marcados, né, a equipa da casa, e tenho uma média da equipa de golos sofridos da equipa visitante, vocês podem fazer aí assim um adjusted goal, se quiserem, assim, simplificado. Multiplicam os dois valores e fazem raiz quadrada, e pronto, isto passa a ser o vosso valor ajustado. Ou seja, eu estou a dizer que, em vez de estar a dizer que a média de golos da equipa da casa é de 1,45, não, estou a dizer que, tendo em conta a sua oposição, a média de golos ajustados é de 1,21, porque o Arsenal sofre menos golos, não é? Neste caso, fora de casa, aqui pelos dados que nos foram oferecidos. 1,21, e depois temos aqui golos ajustados então para o Arsenal. Vejam, estes são os valores médios, é como se fosse aquele valor médio que a gente utiliza na distribuição de poação, não é? Mas agora temos algo muito importante, é que agora sabemos realmente, há bocado tínhamos o valor das equipas
da liga, não é? E também temos a variância associada, o desvio padrão associado. E é isso que agora vamos fazer. Vamos aplicar a distribuição normal, sabendo que temos a média, ou seja, temos a nossa projeção de golos para a equipa e temos a variância associada a essa equipa. E para isso vou utilizar esta função norm_inv. O que é que esta função faz? Vejam, precisamos da probabilidade e depois temos que fornecer a média e o desvio padrão. E a média já temos, que são os golos ajustados, e o desvio padrão já calculamos, mas estamos a utilizar o desvio padrão da liga. Se quisermos ir em mais detalhe, e se calhar deixo esse desafio para vocês, é usarem o desvio padrão das equipas. O problema de usarem às vezes das equipas, por exemplo, não vos vai correr tão bem se estiver muito no início de campeonato, né? Porque ainda há poucos jogos. Agora, se calhar pode ser interessante, né? Quando já temos 10, 12, etc., vários jogos da equipa em casa, podemos utilizar o desvio padrão dessa equipa. Poderá ser interessante, deixo essa experiência para vocês. Eu utilizei da liga, pronto, é um valor mais normalizado, é o exercício aqui, tem muitas coisas que podem fazer. Mas vejam que na probabilidade o que é que eu fiz? Vejam que isto é a distribuição normal inversa, ou seja, eu estou a tentar prever os golos dando a probabilidade. E este rand, não é, gera um número aleatório entre 0 e 1. Ou seja, se por exemplo gerar 0,5 quer dizer que é 50%. Então, qual é o número de golos para 50%, tendo em conta esta média e este desvio padrão? Estão a ver? A ideia é esta por trás, ele dá-nos os golos 1,79, 0,41. Quando constroem esta forma, como é sempre que utilizam a função rand, ele sempre que fizerem uma operação ele vai mudar valores. Eu vou carregar o tipo no F9 e ele muda valores. E quando fazem estas simulações, vejam que às vezes pode aparecer golos negativos. Vamos ter que corrigir isto, não é? Mas não se preocupem já com isto. Esta vai ser a base da simulação. Esta vai ser o local que nós vamos alimentar aqui na nossa simulação de 10.000 jogos para depois ver resultados, tá bom? Então vá, isto já está construído. Vamos pôr então aqui, eu pus aqui simulação, aqui é o nome das equipas, né? Vai estar ligado aqui não é relevante, é só para ter um cabeçalho. E depois a referência será esta e esta, não é? A referência para a equipa visitante. Vejam que eu pus aqui uma fórmula que é: se este valor for menor do que 0, isto é para evitar os valores negativos, eu vou dizer que é 0. Caso contrário, caso dê sempre aqui um valor positivo, eu quero que ele faça um arredondamento para 0 casas decimais. Estão a ver? Ou seja, se der 1,4 ele arredonda para 1. Se der 1,6 ele arredonda para 2. É isto que está a fazer. E assim evito ter resultados com golos negativos. Se der golos negativos eu estou a assumir que a equipa não marcou golos. Já estou a fazer aqui aproximações, estão a ver? E estou a cometer erros, etc. Mas percebam o conceito. Se trabalhassem com uma variável que tem uma média ou um desvio padrão maior, não é? Não tinham este problema, como é óbvio. Além de mais, se calhar a distribuição realmente poderia ser a mais indicada. Aqui já sabemos que nos golos não é tão o caso. Mas percebam o conceito por trás. É o mais importante do vídeo de hoje, tá bom? Temos a nossa referência e depois o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer olha, eu vou apagar isto já agora para vocês perceberem. Vou fazer aqui uma nova simulação rapidamente. Depois de ter estes valores eu quero ir ao data, vou selecionar tudo, desculpem. Vou selecionar isto, Ctrl Shift e depois para baixo, ok? E depois vou aqui ao data e vou ao What If Analysis. Também já fizemos isto aqui algumas vezes. Quero colunas, ou seja, eu quero que ele pegue nestes valores, vejam a ideia, e faça uma simulação 10.000 vezes e veja os resultados que isso dá. E como ele sabe que esta forma tem um rand para gerar aleatoriamente, ele depois vai ver que dão valores diferentes. Aqui na coluna vocês escolhem uma célula em branco, não é relevante, e fazem OK. Bem, ele já simulou, vejam. Esta vai ser a nossa referência, é a nossa base, é a nossa forma para ele fazer os cálculos. E vejam, no primeiro jogo ficou 3-1, no segundo jogo ficou 4-2, no terceiro jogo ficou 0-3, estão a ver? 0-1, etc. Isto tem em conta a variância. E vejam, é interessante, não é? Rui, mas 4 golos não aparecem tanto num jogo de futebol. Mas como vimos, a variância é tanta que às vezes
Se, por exemplo, der um valor de probabilidade nos extremos, ou seja, muito baixinho ou um valor muito alto do rand, não é? Ele vai dar ou muitos gols ou pouquíssimos gols, que neste caso será o 0, não é? Neste caso, ou seja, para dar este 4 era porque ia parar lá mais ao extremo direito, não é? O valor do rand. Depois de ter esta simulação é fácil, depois tenho que fazer uma contagem dos jogos. E como é que eu sei que a equipa da casa ganhou ou perdeu? Vejam, pus uma forma muito simples. Se o número de gols for superior ao da equipa visitante, ganhou. Se o número de gols for inferior, ganhou a equipa visitante. Se o número de gols for igual, deu empates. Nada mais. E aqui nos resultados, vocês, tendo esta simulação de gols, vocês podem, sei lá, fazer N coisa. Eu pus aqui diferença, a margem entre as duas equipas. E nesta simulação 10.000, por exemplo, ao corrê-la, vou corrê-la várias vezes. Vejam este valor, eu pus um valor médio dos jogos, da diferença de gols. O que é que eu estou a dizer ao correr esta simulação várias vezes? Vamos ver este valor, como é que ele corre novamente depois uma simulação. Vejo menos 0,10. Isto às vezes demora um bocadinho, não é? Depende do vosso computador. Por isso vejam lá a quantidade de jogos que fazem, não é? Se quiser usem 5.000, mas pronto. Aqui pus 10.000. Mas vejam que a diferença aqui da margem está sempre ligeiramente favorável ao Arsenal. O que é expectável, não é? Neste jogo que é o West Ham, Arsenal ligeiramente mais forte, apesar que o Arsenal é das equipas mais faltosas da Liga Inglesa, não é? E o Arsenal causa sempre... É muito volátil o Arsenal. Mas também vejam que eu fiz aqui uma forma, por exemplo, para o BTTS, não é? Para o ambas marcam. Ou seja, se por exemplo ambas as equipas têm gols acima de 0, nem devia ser de 0, desculpem. Aqui eu até me enganei na forma. Devia ser acima de 0, porque assim não contabiliza os uns a uns. Ok, vou já corrigir isto. E agora esta forma não está corrigida. Vou dar aqui um duplo clique e ele assim já me corrige o BTTS. Muito bem. E no over 2,5 a mesma história. Se a soma destes dois valores for superior a 2, dá over 2,5. Corretíssimo. Estão a ver? Pronto. Ou seja, podem pôr depois aqui N mercados. Inventem os mercados que querem, tendo em conta os golos, não é? Até mesmo para handicaps asiáticos, com esta questão da margem, não é, que eu fiz aqui, também dá para ter uma ideia. Por exemplo, este jogo e tal, a vantagem não era muito elevada para o Arsenal. Depois de terem estes resultados aqui, pronto, vamos calcular a probabilidade. E vejam a probabilidade, o que é que eu fiz? Eu somei-os uns todos e dividi por 10.000, não é? Que é o número de simulações. Não contabilizem a primeira linha, que é a linha de referência, tá? É só para a construção da fórmula. É a mesma coisa para as equipas visitantes e para os empates. Vejam, neste caso, tendo as probabilidades, não é? Dizia-nos que um encontro entre o West Ham e o Arsenal, rapidamente dava estas probabilidades e a odd era 2,74, a odd justa seria 2,74, ou seja, seria um encontro equilibrado, o que faz algum sentido, não é? Tendo em conta estas médias, mas estão a ver a ideia por trás da simulação, não é? Depois o ambas marcam aqui só dava 25%. Aqui o ambas marcam parece um pouco esquisito. Vejam que nós fazemos uma aproximação realmente. Quando cortamos aqueles valores todos negativos que podem parar, viram que a média era 1,30 e tal, mas depois havia a curva em si, né? Às vezes havia muitos jogos, este espaço todo está a ser todo tratado como se fosse 0 golos, né? 0 golos. E às vezes, por exemplo, há uma equipa que pode dar, por exemplo, menos 2,5 e outra pode dar menos 1, mas é como se as duas dessem 0,0 e no entanto há uma diferença entre as duas equipas, mesmo que negativa. Ou seja, se calhar devia utilizar um valor absoluto, pronto. Ou então devia fazer mover isto mais para a frente, a curva, e depois fazer... Enfim, não vamos complicar. Então, só quero que tenham em atenção realmente a esta questão. Mas o ambas marcam, realmente deu aqui 25% e o over 2,5 deu 26%. Ontem houve um jogo do Tottenham, deixem-me ver, o Tottenham contra o Chelsea, correto? Foi este jogo de ontem, ficou 0-1 para o Chelsea. Vamos ver o que é que dava, não é? O que é que dava? Ok, aqui a nossa probabilidade dizia que era um jogo para já bastante equilibrado, ligeiro favoritismo para o Chelsea, não é? O empate 2,59, o Chelsea ganhou por 0,1, o ambas marcam realmente só deu 25%, ou seja, foi 0,1, por acaso não deu ambas marcam, nem deu over 2,5, não é? Só deu 20, ou seja, nesta simulação esse jogo era para under 2,5. Estão a ver a ideia? Depois o que é que construí?
Depois podem também construir estas tabelinhas de golos, não é? Como a gente faz com a Poisson. O que é que eu fiz? Pus de 0 a 10, 0 a 10, vi os jogos, contei os jogos que davam 0-0, os jogos que davam 0-1, 0-2, etc, etc, etc. E vejam, desta simulação, destas 10.000 simulações, eu tive 862 jogos que deram 0-0, né? Muitos 0-0, né? O que não é muito longe, até vejam que a maior parte dos jogos de futebol realmente se concentra entre esta zona aqui até 3 golos, né? Se quisermos pensar, a maior parte dos jogos fica aqui nesta zona. Como é que eu fiz isto? Já agora uma simples contagem, contei se este valor for igual a esta coluna e depois contei se este valor for igual a esta coluna. Fixei as fórmulas e depois arrastei a fórmula e é imediato. E vejam que o total, a soma destes jogos todos tem que dar 10.000, que é o que eu tenho aqui. Pronto, isto era a contagem, depois podia pôr em probabilidades. Ao ter a probabilidades posso dizer uma odd. Por exemplo, neste odd, qual seria a odd justa, sei lá, de 1 a 1? 1 a dividir por este valor, a odd justa seria a 12, tinha que estar a 12, não é? Porque a ocorrência... e tendo em conta estas médias e estas variâncias, se ia dar 8,1% o resultado a 1. Neste caso, o resultado mais provável para caso do Tottenham e do Chelsea era o 8,4%, ou seja, que foi exatamente o resultado, não é? Com que ficou, curiosamente, não é? Ainda bem, para dar assim um aspecto melhorzinho a esta história da simulação, por acaso acertávamos aqui o resultado correto, não é? Mas vejam, vocês também podem comparar isto com a Poisson, e a Poisson já sabe. Aliás, vocês se tentarem fazer Poisson de valores negativos não dá erro, não é? A Poisson só é válida a partir de 0, 1, 2, 3, 4, etc, etc. E na Poisson, que é aqui o produto de duas Poissons, é a mesma história, só que a Poisson, vejam, pede o X, vejam a fórmula, que é o X é o valor de golos, e só precisa da média. A Poisson não tem em conta a variância, porque normalmente considera constante o que se passa entre cada intervalo, é uma grande aproximação e não é bem assim, mas enfim, nenhum método é perfeito. Mas da Poisson podiam até comparar os valores da Poisson com os valores da vossa simulação, não é? E normalmente a Poisson diz-vos algo deste género. A maior parte dos jogos estão concentrados aqui, tendo em conta a média, não é? Das duas equipas. Vejam que ele vai buscar novamente os valores da média da equipa da casa e das equipas visitantes. E agora eu vou passar aqui para os golos ajustados, já agora, em vez de usar a média dos golos ajustados. E agora eu fiz a substituição, vou arrastar esta formulazinha para aqui e para aqui. Veja que sempre que eu mexo nisto ele faz uma nova simulação. Neste caso o 1 a 1 dava o mais provável, e depois tinha aqui logo a seguir o 0 a 1, 10,5, etc, etc, etc. Já sabemos também a Poisson tem o problema de com os empates, não é? Às vezes subestima um pouco os empates. Mas este jogo, se ficasse 1 a 1, também realmente não era de estranhar, não é? Foi um jogo bastante equilibrado. Eu acho que é isto tudo, meus amigos. Não tenho assim muito mais a dizer. Recapitulando, percebam este conceito, não é? Realmente de quando tem uma variável com médias e desvios padrão, depois podem tentar simular e essa simulação vai ter em conta a variância dessa variável, não é? E depois, ao ter em conta essa simulação, podem realmente tirar uma espécie de valor médio e ver o que é que vos dava, não é? Vamos pôr aqui mais um jogo, sei lá, Aston Villa Arsenal. Vamos puxar isto para aqui, já agora, só pela brincadeira. Aston Villa Arsenal, o que é que temos aqui? O que é que nos dava Aston Villa e o Arsenal? Podem também comparar isto, não é, com os Power Rankings, coisas, pá, podem fazer N coisas. Percebam a construção disto, tá bom? Esta questão de utilizar a distribuição normal, criar um valor e depois simular e ver os resultados e construir os mercados todos que quiserem, tá bom? O que é que temos aqui? Olha, por exemplo, aqui na simulação do Arsenal, estes valores, a nossa base de construção deu aqui grande vantagem para o Aston Villa, porque pronto, o valor aleatório deu aquilo. Ligeira vantagem para o Arsenal, apesar do Aston Villa ter mais golos marcados, sofre menos, não é? E o Arsenal sofre menos, mas marca menos também. Ou seja, o jogo normalmente vai dar aqui um pouco mais equilibrado e realmente no mercado o jogo está bastante equilibrado.
Para quem é que vai, não faço a mínima ideia, não é? Agora olhando para isto, qual é o resultado mais provável que nos dá? Ela dava 1-1, olha, 1-1, parece-me realmente o jogo equilibradíssimo nas odds da nossa simulação, não é? Vamos pegar no outro jogo, assim um jogo mais, olha, Manchester United Everton, que é um jogo assim, os outros estão mais equilibrados, enfim, depois experimentem, não é? Experimentem fazer, só para ver o que é que dá, Manchester United e Everton. Vamos ver se realmente, pelo menos no nosso simulador, isto dava mais favorável ao Everton, ao Manchester United. Em princípio devia dar, não é? Everton, está aqui, ok. Vejam, agora por acaso Manchester United deu 3,29 contra 0,06 do Everton. Vejam, muitos gols a favor, poucos contra. O Everton novamente sofre menos e depois tem 1,5 de marcados. Aqui a vantagem teoricamente devia ser para o Manchester United. Gols é engraçado, vejam, isto é super interessante. Vejam que os gols ajustados foram bastante penalizados porque o Everton sofre poucos gols fora de casa. Vamos ver isto já agora. Vamos pôr aqui o Everton. Vamos realmente pôr aqui o Everton. O Everton, quando joga fora de casa, não tem estado a sofrer muitos golos. Deixem-me ver. Realmente, vejam, tem aqui uma média de 1. Ele sofreu bastantes golos mais no início de campeonato e agora vejam, clean sheets recentes 2 e só sofreu 1 e a média realmente, aliás, a média, se eu fizesse aqui uma média ponderada em vez que também já aprenderam aqui a fazer no canal, não é? Realmente eles ainda ia beneficiar mais o Everton nesta simulação. Aqui não tive em conta médias ponderadas. Pronto, meus amigos, é tudo. Espero que tenham gostado. Espero que experimentem fazer a simulação. É muito simples de fazer, mas experimentem, tá? Vão ver que vão encontrar coisas interessantes e é uma ferramenta que vos vai dar muito jeito no futuro. A sério, façam simulações sempre que veem variância, sempre que veem médias. É muito interessante e estudem qualquer tipo de variável, tá bom? Vá, se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos, sim, e até um próximo vídeo. Tchauzão, fiquem bem.